dos ataques contra o Irã, o governo brasileiro divulgou uma posição oficial condenando as ações militares e defendendo negociações diplomáticas. Uma postura aparentemente comum na tradição diplomática brasileira. Mas o que chamou a atenção foi outra coisa. O Irã respondeu, agradecendo publicamente ao governo brasileiro pela posição adotada. Esse gesto pode parecer apenas diplomático, mas em geopolítica, gestos raramente são apenas simbólicos. Eles costumam indicar aproximações estratégicas silenciosas. E quando se observa o cenário global atual, o Brasil aparece em uma posição cada vez mais interessante dentro do tabuleiro internacional. O país faz parte do BRICS, um bloco que reúne algumas das maiores economias emergentes do planeta. Entre elas, países que frequentemente adotam posições independentes em relação às potências ocidentais. Ao mesmo tempo, o Brasil mantém relações diplomáticas, tanto com o Ocidente quanto com nações do Oriente. Isso coloca o país em uma posição rara, a de um possível mediador ou de um possível aliado estratégico em cenários de tensão global. Mas existe outro detalhe que raramente aparece nas manchetes. O Brasil possui uma das maiores estruturas militares da América Latina. Centenas de milhares de militares. Uma das maiores frotas de aeronaves de combate da região. Blindados, sistemas de defesa. E um projeto estratégico que pode mudar completamente o equilíbrio militar sul-americano. O desenvolvimento de submarinos de propulsão nuclear. Esses submarinos não são armas comuns. Eles fazem parte de um grupo extremamente restrito de tecnologias militares. Pouquíssimos países no mundo possuem essa capacidade. E quando um país investe nesse tipo de projeto, geralmente existe um motivo estratégico de longo prazo. Agora junte todas essas peças. Uma guerra que começa a se expandir no Oriente Médio. Tensões entre grandes potências, alianças globais sendo reorganizadas e países emergentes ganhando cada vez mais influência política. Nesse cenário, alguns analistas começaram a levantar uma hipótese inquietante. Talvez o mundo esteja entrando lentamente em um novo tipo de conflito global. Não necessariamente uma guerra declarada de imediato, mas uma sequência de crises regionais conectadas, onde diferentes países passam a se posicionar gradualmente, diplomaticamente, militarmente, economicamente. Nesse tipo de cenário, cada declaração política passa a ter um peso muito maior. Cada movimento militar passa a ser observado com mais atenção. E cada aproximação diplomática pode indicar o surgimento de novas alianças. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem defendido publicamente a ideia de fortalecer alianças entre países do chamado Sul Global. Ao mesmo tempo, o Brasil tem buscado maior protagonismo internacional em fóruns multilaterais. Para alguns observadores, isso faz parte apenas de uma estratégia diplomática. Mas para outros analistas, existe uma possibilidade diferente. A de que o Brasil esteja tentando reposicionar seu papel no cenário global, em um momento de reorganização do poder mundial. Se isso for verdade, então o país pode acabar desempenhando um papel muito mais relevante do que muitos imaginam. Porque, em períodos de grandes mudanças geopolíticas, novas potências costumam surgir de lugares inesperados, e países que antes eram vistos apenas como mediadores diplomáticos podem acabar assumindo posições muito mais estratégicas. Enquanto isso, a chamada fúria encoberta do Irã continua pressionando Israel e bases americanas na região. O conflito ainda está longe de terminar. E cada nova retaliação aumenta a possibilidade de que mais países sejam arrastados para essa disputa. Talvez o Brasil permaneça apenas como um mediador. Talvez continue defendendo soluções diplomáticas. Mas em um mundo onde alianças mudam rapidamente,
Até mesmo países que parecem distantes de uma guerra podem acabar entrando no tabuleiro. E a história mostra algo curioso. Grandes conflitos globais raramente começam com um único evento. Eles começam com crises regionais, pequenas escaladas, movimentos diplomáticos aparentemente isolados, até que, de repente, o mundo inteiro percebe que o jogo já mudou. E talvez seja exatamente isso que estamos começando a ver agora.